A paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Thaís, falo da cidade de Indaiatuba. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, vim aqui contar mais uma das obras que o Senhor fez na minha vida, que quando foi que o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, e como que foi que também que o Senhor chamou meu esposo nessas águas também do Santo Batismo. Desculpa, Irmandade, pois eu não sei contar bonito igual muitos irmãos contam, né? Tudo eu não sei contar aquela coisa linda, maravilhosa, bonitinha, igual muitos irmãos fazem aqui. E eu escuto todos os testemunhos que já foi postado no canal. Eu já escutei todos. Quando chega uma notificação que tem testemunho, eu corro, já vou assistir, já vou ouvir, no caso. Quando eu não escuto no dia, eu escuto no outro dia, no meu trabalho. E, enfim, Irmandade, peço desculpa por qualquer erro que eu falar e eu vou contar. Então, Irmandade, desde pequena, a única da minha família, desde quando eu nasci, era a minha avó, que era batizada nessa graça santa e gloriosa. Eu morava na época em São Mateus, São Paulo, Zona Leste. E com o tempo eu fui crescendo, o Senhor permitiu eu ir morar em Cuiabá aos 13 anos, que foi lá também que eu tive a minha filha, Giovana, né? Como eu contei aqui, a obra que o Senhor fez na minha vida, principalmente na da minha filha. E com 2 meses de idade, a gente veio morar em Indaiatuba, que a minha avó veio se mudar, toda a minha família tinha se mudado para Cuiabá, e depois, pouco a pouco, a minha família foi vindo para Indaiatuba, para a cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. E quando a minha filha saiu daquela UTI, que ela já estava com 2 meses, que a minha filha nasceu dia 3 de outubro de 2006, eu bateu uma vontade de vir embora para a cidade de Indaiatuba, morar com a minha avó, porque somente em Indaiatuba morava eu, minha mãe e minha irmã. Na época também minha mãe conheceu meu padrasto hoje, né, que é o esposo dela, e só morava nós, o restante da minha família era tudo para cá, para São Paulo. Vim embora só eu e minha filha. Primeiramente, nós veio em dezembro para cá, viemos embora. Aos poucos, depois a minha mãe veio com a minha irmã, meu padrasto, meu irmão. Vieram pra cá também, bora tudo pra cá. E, Irmandade, foi muito grande a obra que o Senhor fez na minha vida. Pois em 2007, em dezembro de 2007, eu casei com meu esposo. E o Senhor me deu mais 2 filhos, o João Victor e o Luiz Felipe. E nesse tempo, Irmandade, o meu esposo, ele é filho único, a família dele todinhas são católicos, e a gente passou, eu principalmente, passei por uma prova muito terrível, Irmandade, mas muito terrível mesmo, porque meu esposo, ele era muito, muito grudado com a mãe dele. Tipo assim, se a mãe dele falasse assim, ó, e a gente morava com os pais deles, pagava aluguel tudo, mas a gente sempre morou junto, porque minha sogra tinha muito problema de saúde e meu marido não queria abandonar a mãe dele por nada nessa vida. E foi se passando, Irmandade, os anos, né? Quando eu ganhei meu caçula, que hoje ele vai fazer 10 anos agora, dia 10 de março, né? Quando eu ganhei ele, o Senhor permitiu que no último dia que meu marido estava em casa, que é os 5 dias
que a empresa dá ao pai quando o filho nasce. Meu esposo foi me levar no INSS aqui de Indaiatuba para me dar entrada na minha licença maternidade, porque eu tive algumas complicações na minha gravidez do meu menino, então eu já tinha me afastado como auxílio doença. E o último dia que eu recebi como auxílio de doença era dia 9 de março. Então, como eu ganhei meu filho dia 10 de março, e o médico do meu INSS falou que eu tinha que voltar lá com a carta do médico para dar entrada na licença maternidade, ou com a certidão já da criança, se eu tivesse já ganhado aquela criança, meu esposo foi me levar no INSS. E aqui tem muito ponto azul que eles falam. Ponto azul não, acho que é mais ou menos isso. Você deixa o seu carro na rua e você tem que pôr um canhotinho, pagar pelas horas que o carro está ali estacionado, porque senão você leva uma multa, gera tudo essas coisas. Zona azul, agora vem na minha memória, Irmandade, é Zona Azul que fala. Aí ele, do outro lado da rua, que é onde ele estacionou, tinha esse Zona Azul. E ele foi lá comprar o canhotinho com umas horas pra gente poder ir no INSS, pra me dar entrada, tudo, né, Irmandade? E nisso, ele foi atravessar a rua. Sem querer, ele pisou em falso na calçada, veio a torcer, trincou o tornozelo dele. Ele chegou a cair na hora. Aí veio um senhor de idade, ajudou ele, né, a chegar até o carro, e ele mancando, sentindo muita dor. Enfim, a Irmandade teve que tirar o pé dele, já estava inchado, horrível. Teve que chamar a ambulância para levar ele para o hospital. E a sorte que Deus é tão bom, porque eu não tenho habilitação até hoje, né, Irmandade? E o senhor permitiu uma colega de trabalho minha que trabalhou comigo no hotel, tá passando naquele local, perguntar o que tinha acontecido. E ela foi, ele me pediu para ver se ela me levava embora para casa com aquele carro, e meu sogro depois voltava e deixava ela novamente lá no centro. Ela foi, me levou embora, tudo. E nisso, Irmandade, resumindo, meu marido passou 3 meses em casa, sem poder pôr o pé no chão, afastado, né, tudo, até cicatrizar tudo, né, normalizar. E aí pensa, Irmandade, a prova que a gente passou. Eu me afastei pelo INSS, aí até que eu recebia do INSS era aquela vida, e ele a mesma coisa, Irmandade. E a gente na época pagava aluguel. Só o meu sogro, sempre o meu sogro trabalhou, mas a minha sogra nunca trabalhou, então não tinha outras rendas, somente a renda do meu sogro. E nisso, Irmandade, nós íamos passar uma prova muito grande mesmo, Irmandade. Porque marcaram a minha perícia quase um mês, do meu marido também, aí demora mais um tanto para receber. E nisso foi passando. Até aí, Irmandade, a gente foi levando. Aí eu lembro que quando ele estava para pegar a última parcela do INSS dele, ele veio a falar para mim que ele tinha que ir lá naquele banco, e eu tinha feito uma troca de cheque com meu tio, e eu precisava tirar aquele dinheiro para poder pagar o meu tio, né, o cheque que ele tinha trocado para mim. Enfim, Irmandade, foi maior rolo. Eu sei que eu falei para ele assim: vamos fazer o seguinte, você vai no banco, a gente vai lá no banco, você retira o dinheiro, e nós vamos na minha avó, que meu tio mora encostado com a minha avó. Nós vamos lá na minha avó, deixa o dinheiro com a minha avó e venhamos embora. Aí ele falou: não, que você não vai ficar no sol com esse menino, que não sei o que não sei o que lá, que deixa que eu vou sozinho, que não sei o que lá. E era assim, Irmandade. Sempre meu marido me deixava em casa e saía com a mãe dele. E nisso ele foi, eu falei: tá bom.
Aí eu vi que a minha sogra entrou no banheiro para tomar banho e falou que ia levar o meu menino mais velho. Irmandade, na hora bateu uma fúria muito grande, uma ira muito grande no meu coração. E eu fui para cima da minha sogra. Eu sei que foi Mar dos Reboliços, não sei, não me lembro quem ligou para minha mãe. A minha mãe foi lá em casa com meu irmão e a minha mãe falava assim: enquanto vocês viverem desse jeito, não vai dar certo. Minha mãe não era também, minha mãe tinha batizado nova, mas tinha abandonado a graça. A minha mãe foi com meu irmão e a minha mãe falava assim: enquanto vocês morarem junto, não vai dar certo, porque quem casa tem que ter tua casa. A Maria tem que viver a vida dela, que é a minha sogra, né? E vocês têm que viver a tua vida. E foi falando, foi falando. E aquela noite eu dormi triste, Irmandade, triste. E nisso eu dormi. No que eu dormi, Irmandade, eu lembro, creio que foi uma revelação que Deus me deu. Eu estava numa igreja grandona e eu olhava assim, via os bancos tudo da congregação, mas não tinha ninguém dentro da igreja. E vinha uma luz forte que brilhava, que a gente não conseguia enxergar. Assim, aos olhos nus. Era uma luz muito brilhante que nós não conseguia fixar os olhos nele. E vinha uma voz daquele púlpito e falava assim: minha filha, teu coração é bom e puro. Venha escutar minha palavra, que eu tenho uma obra na tua vida. E nisso, Irmandade, acordei chorando. Ainda meu marido olhou e falou: o que foi? Você tá ficando louca? Mal sabia eu que era o Senhor querendo a salvação da minha alma. E foi, Irmandade, eu liguei no outro dia para minha avó, dizendo que ia na casa dela, e fui a pé para a casa da minha avó. E nisso eu contei para minha avó o que aconteceu no sonho. Minha avó parada, ela fixou os olhos em mim e falou assim: o Senhor me prometeu que nunca eu iria abrir a minha boca sem a permissão dele. Mas o Senhor manda te dizer que Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer falar com a tua alma. Busca o Deus. Isso era numa terça-feira, Irmandade. E quando ela foi quarta-feira, sempre tem culto na comum da minha avó, que é no Jardim Alice. E eu falei pra minha avó que eu tinha desejo de ir. Aí minha avó falou: ó, vem, dá um jeitinho de vir que depois eu te levo embora. Aí eu fui, me arrumei, tudo, e fui congregar com a minha avó. E o Senhor vindo falando com a minha alma, o Senhor vindo falando com a minha alma. Aí fui nessa semana, na quarta, na outra. E o irmão cooperador anunciou o batismo, que ia haver um batismo naquele sábado, naquela semana. E eu nunca, Irmandade, desde bebê completamente, que a minha avó levava a gente para a igreja, para os cultos de jovens, eu nunca assisti um batismo na minha vida. E eu falava assim: que vontade de assistir um batismo. Me bateu aquela vontade de assistir aquele batismo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, quando foi na quinta-feira, eu liguei pra minha avó: avó, eu tô com vontade de ver o batismo sábado. Aí minha avó falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, filho. Eu vou ver certinho com o seu avô. Aí a gente fala se dá pra gente ir ou não. Aí fiquei, quando foi na sexta-feira, minha avó me ligou: filha, ó, é o seguinte, esteja aqui no máximo umas 6 horas pra gente poder ir pra igreja, porque o batismo era a partir das 7 horas. Aí eu falei assim: tá bom, vó, pode deixar.
Aí foi, meu sogro foi, me deixou na minha avó. E nesse dia ia ter uma festa julina na estação que tem aqui em Datuba, que eles falam a Maria Fumaça. Não funciona o trem, fica lá à disposição só. E meu marido tava doido pra ir nessa festa. E eu falei pra ele que eu não iria nessa festa porque eu iria no batismo. E ele se enfureceu, ficou muito bravo, porque eu falei que eu ia no batismo, não ia na festa com ele. E beleza, irmã. Foi se passando as horas, a gente foi pro batismo. Aí foi eu, meu avô, minha avó e meus 2 primos. Um dos meus 2 primos já era batizado, o outro não. E minha avó foi com a intenção que o senhor ia chamar o meu outro primo, o Yuri, nas águas do Santo Batismo. Jamais que passava na mente dela que o senhor iria me chamar nas águas, porque já fazia muito tempo que o meu primo estava indo na igreja direto, nos cultos de jovem. E o meu primo também bateu o desejo de assistir o batismo. Irmandade. Eu lembro que eu estava sentada e vinha indo e mexia comigo e eu chorava. E o Senhor falava na boca do teu servo: vem que o Senhor está te esperando. Vem que o Senhor está te esperando. Sua família inteira vai estar aqui dentro te vendo. Aí eu falava, olhei assim dentro da igreja, falei, minha família não está aqui. Pensei comigo assim, né? Que era meu marido, os meus filhos, né? Em geral. Aí o Senhor deu na boca do teu servo: você tá aí dizendo que não é contigo, porque tua família não tá aqui dentro? O Senhor manda te dizer que é através de você que o Senhor vai chamar todos da tua família. Na hora, irmandade, que eu me vi, eu já estava me trocando, entrando dentro das águas do Santo Batismo. Naquele dia, o Senhor me tirou do mundo do pecado e me trouxe nessa graça santa e gloriosa. E ali, irmandade, começou também. O inimigo se enfureceu, porque o Senhor tinha salvado a minha alma e usou do meu esposo. Meu esposo não aceitou, meu esposo ficou muito furioso. Falava para mim: como você se batizou sem a minha permissão? Eu sei, irmandade, que eu sofri uma prova terrível, 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 de muita humilhação dentro da minha casa. E eu achava, irmandade, que o Senhor ia chamar minha sogra, que aí a minha sogra ia para a igreja e assim que a minha sogra fosse, meu marido ia atrás e o Senhor ia chamar ele. E o Senhor sempre falava na palavra: o que não passou na tua mente nem entrou no teu coração, eu vou fazer. Você está pensando que eu vou vir de um jeito, e eu vou vir de um jeito que você nem imagina, eu vou vir entrar na tua vida. Confesso que várias vezes eu sofri naquela humilhação pelo meu esposo. Eu tive vontade de largar e ir embora daquela casa. E o Senhor é tão bom, irmandade, tão bom com a nossa alma, tão bom com a gente, que Ele ama tanto seus filhos, seus pequeninos, que toda vez que eu arrumava a minha mala para ir embora daquela casa, o Senhor tocava no coração da minha avó me ligava me chamando para ir congregar. Aí eu falava assim: eu vou depois do culto, eu vou embora. Ia no culto, o Senhor falava assim: você está passando cálice amargo, você está sendo humilhada. Só que fica mais um pouquinho, minha filha, fica onde eu te coloquei, que a obra que eu vou fazer na tua vida vai ser grande. E ali eu voltava para casa, desfazia aquela mala e ficava na palavra.
e chorava, Irmandade. Aí um belo de um dia o Senhor começou, no aniversário da minha filha, o Senhor começou a mexer o coração do meu esposo. Ele chegou no meu primo, esse meu outro primo que foi também no batismo, que não batizou, somente eu. Ele já tinha batizado, ele já tinha ido em outro batismo, o Senhor já tinha chamado ele nas águas. E nisso o Senhor foi chamando realmente, foi chamando um por um da minha família nas águas do santo batismo. E meu esposo chegou no meu primo e disse assim: eu quero ir nessa igreja que vocês vão. E meu primo se alegrou mais do que depressa. Meu primo já marcou pra gente ir. E começamos a ir congregar. Ele começou a ir. O Senhor começou a mexer o coração dele, Irmandade. E nisso o inimigo se enfureceu dentro de casa, que meu marido começou a entender como que era uma família. A gente passou a ser unido. Ele começou a entender que a gente que era uma família, que a gente não devia, lógico que a gente não devemos abandonar nossos pais, pelo contrário, mas ele entendeu que a prioridade, Irmandade, era eu e os filhos e Deus. Depois ele ia dar prioridade aos pais. Então ele começou aos poucos, e o inimigo se levantou, se enfureceu, começou a usar da minha sogra. Minha sogra jogava praga em cima da gente, falava coisas terríveis, falando que a gente ia passar o pão que o diabo amassou, desculpa a palavra, mas era assim que ela falava. E nisso foi entristecendo nossos corações, as nossas almas, só que a gente sempre firme ali. E ela não aceitava. Toda vez que a gente falava de alugar uma casinha pra gente, ela não aceitava, e ela já tinha problema no coração, problema de epilepsia. E toda vez que ela falava assim: vocês vão arrumar uma casa para vocês? Se eu morrer ou acontecer alguma coisa comigo, vai ser culpa de vocês. E aquilo, meu marido não tinha coragem. Eu comecei a falar, clamar o sangue do Senhor Jesus, falar: Senhor, dê o desejo no coração deles querer sair, abençoe eles, dê uma casa, porque só o meu sogro realmente sozinho para pagar aluguel, água, luz, essas coisas, eles não vão conseguir pelo salário do meu sogro. E nisso, Irmandade, o Senhor em maio, bem no mês do aniversário do meu sogro, foi em maio, não lembro, nem me recordo o ano, eu sei que foi mais ou menos há mais de 6 anos atrás, o Senhor começou a sair aquela casa, esses apartamentinhos pelo governo, completamente dado pelo governo, de baixa renda. Na época, a pessoa sorteada, tanto o esposo quanto a esposa não poderia ganhar mais de R$1.600. Se passasse de 1.601, a pessoa não era contemplada, porque o valor das parcelas do apartamento era de R$25 a R$80 por mês. E nisso, Irmandade, meu sogro escuta muito jogo, essas coisas pelo radinho. E ele escutando, começou a sortear os nomes para esses apartamentos. E nisso saiu o nome do meu sogro. Meu sogro gritou de alegria: ganhamos apartamento, ganhamos. E nisso já me alegrei, porque eu sabia: eles vão para o apartamento, agora a gente vai viver a nossa vida. O Senhor cumpriu o desejo do meu coração. Eu preferia, Irmandade, que o Senhor desse uma casa, um apartamento para os meus sogros do que para mim e para o meu marido. Porque assim eu saberia que eles iam viver a vida deles e a gente ia viver a nossa. E foi dito e feito, Irmandade. Eles foram pro apartamentinho, a gente alugou a nossa casa e fomos viver a nossa vida. E o Senhor, antes disso, da minha sogra ir pro apartamento em 2015, eu tive um problema sério na minha vesícula,
que a ponta da minha vesícula está estourando e os médicos tratavam como gordura no fígado. E fiz a minha cirurgia para remover a minha vesícula em setembro de 2015. Quando foi em outubro de 2015, o Senhor chamou meu esposo na água do Santos Batismo. E essa é a obra maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Hoje o meu marido tudo pensa em mim, nos meus filhos, primeiramente, né, aqui na terra, antes de, lógico, primeiramente Deus nas nossas vidas, depois nós. Mas meu esposo não faz nada sem saber se eu aceito, o que é, sem oração, sem... A gente não faz nada sem a guia de Deus, porque a gente já fez muito, Irmandade. As coisas, outra hora o Senhor vai permitir eu contar, sem a permissão de Deus e a gente, no caso, quebrar a cara. Hoje a gente faz tudo pela guia do Espírito Santo e tudo aquilo que o Senhor permite nas nossas vidas. Peço perdão, Irmandade, pelo áudio comprido, mas que o seu nome seja sempre e eternamente glorificado.